vou estar falando um pouquinho sobre o Google Fotos. Vou estar mostrando pelo computador como você pode acessar. No caso, você vai nesses 9 pontinhos que são os aplicativos do Google. Você pode fazer isso. Eu estou no e-mail, mas você pode fazer por meio de qualquer outro aplicativo. Clicando aqui em Fotos e vai te redirecionar para uma nova guia com as suas fotos. Agora eu vou falar um pouco da funcionalidade de álbuns. Você pode separar as suas fotos por álbuns criados por você mesmo. Você vai aqui em álbuns ou você pode adicionar aqui criar álbum. Eu vou adicionar um álbum aqui. Cachorros. Adicionar fotos. Selecionar todos os cachorros aqui da galeria. Pronto. E quando você for aqui em álbuns, terá o álbum de cachorros. Por que eu enfatizei tanto na parte de criar os próprios álbuns? Porque o Google Fotos ele já tem essa funcionalidade, que no caso ele cria álbuns e repartições. E às vezes ele coloca algumas fotos que ele acha que pertencem a essas partições. Como por exemplo, aqui no nosso canto esquerdo tem capturas e gravações de telas, tem esse álbum de lugares também. No caso, capturas de gravações de telas é um pouquinho mais fácil de entender. Toda vez que você tirar um print, toda vez que você gravar a sua tela, seja no celular ou no computador, ele já vai salvar nessa pasta, nesse álbum. Inclusive, é possível notar que está escrito álbum automático. Então, isso significa que o Google Fotos criou automaticamente e as imagens vão para lá. Esse aqui são algumas gravações que eu gravei usando um aplicativo exterior, então mesmo assim ele reconheceu que era uma gravação de tela. Eu vou falar aqui também do álbum de lugares, que nesse caso está vazio, mas geralmente ele separa por cidade. Então, se tiver a informação da cidade que essa foto foi tirada, ele vai separar por cidades, como por exemplo São Paulo, Brumadinho e afins. Ele também acaba criando, seria um pouquinho melhor para explicar pelo celular, mas quando você salva imagens direto de aplicativos, o próprio Google Fotos vai criar um álbum com o nome desse aplicativo. Por exemplo, WhatsApp, se alguém tiver uma foto pelo WhatsApp, vai aparecer no Fotos, que é a parte, todas as fotos que você tem salva, mas vai estar num álbum que é, por exemplo, WhatsApp Images. Ou se você salva algo do Facebook, ou Twitter, Instagram, enfim. Ele faz isso com todos os aplicativos. E ele também, às vezes, cria alguns álbuns aleatórios, vamos dizer assim. É possível você encontrar alguns álbuns, como por exemplo, documentos. Inclusive, documentos tem aqui, mas no caso, momentos. Ele também pode fazer uma separação por pessoa, às vezes usando algum sistema de reconhecimento facial. Então, se você notar que surgiram alguns álbuns novos, não se preocupe, porque isso é normal. Inclusive, aqui não. Se eu for em documentos, ele meio que criou um álbum, ele pensou, redes sociais, e acabou colocando esse gatinho aqui, porque parece uma foto de um aplicativo chamado Snapchat. Então, dá pra ver também, álbum automático. Então não se preocupem se às vezes as fotos foram para álbuns que você nem sequer criaram, isso é coisa normal do Google Fotos. E ele faz isso automaticamente. Mas é sempre bom criar os próprios álbuns, porque você consegue controlar o que vai para cada e fica mais fácil. Continuando aqui a conversa sobre álbuns, um álbum muito interessante é um álbum de favoritos. Assim, deixa eu selecionar uma foto. Você pode selecionar qualquer foto, várias fotos, e salvar como favoritas. Às vezes, o fato que você gosta muito, ou você usa bastante, enfim, independente do motivo, é possível fazer isso. Vou selecionar uma foto desse gato bem bonito, inclusive, e marcar como favorita. Voltar aqui no álbum de favoritos e voilá. Aqui está a foto do gato. Inclusive, uma função interessante do Google Fotos é que ele separa as fotos por questão de tempo. Por exemplo, essa foto eu peguei hoje, então ele mostra hoje. Mas, por exemplo, se eu tivesse foto de outras datas, ele mostraria, separaria. Tanto por meses quanto por dias da semana, enfim.
como por exemplo, 25 de dezembro, hoje, 24 de dezembro, ontem. Enfim, ele vai pegando as datas e separando para facilitar um pouquinho a organização das fotos. E caso você não queira mais uma foto seja sua favorita, inclusive, você pode desclicar e não a favoritos. Falando um pouquinho sobre as datas, por mais que tenha como ver pelas coisas do Google Docs, por exemplo, essa aqui, novembro de 2024, sexta, 22 de novembro. Às vezes você tem várias fotos do mesmo tempo e você quer saber alguma informação específica. Por exemplo, essa foto desse cachorro. Você pode clicar nessa foto, tanto pelo computador quanto pelo celular, e clicar nas informações. E aqui mostra, hoje, 18 de outubro, às 20 horas. Fala também como que é o nome do arquivo e como foi. Enfim, adiciona bastante funcionalidades, bastante informações. E como eu disse, aqui tem como adicionar um local. Então, se eu adicionar alguma cidade, ele vai mostrar naquele álbum que eu tinha comentado antes de cidades. De locais, na verdade, perdão. Caso você não queira que, por exemplo, o Google Fotos separe por reconhecimento facial ou algumas coisas assim, você pode mexer nas configurações do seu Google Fotos. Essa é uma funcionalidade que tem tanto para celular quanto para PC. Vindo aqui na engrenagem, você pode, por exemplo, mexer em todo tipo de configuração, mas também nas funcionalidades. Mudar o tema do aplicativo, se você quer modo escuro, modo claro. Por exemplo, sugestões, arquivos, animações, agrupar por reconhecimento facial. Aqui pelo computador está desativado, mas tem como você ativar e desativar. Recordações também, por exemplo. Por mais que essa conta foi criada recentemente, quando você tem uma conta com várias fotos de muito tempo atrás, vai aparecer aqui em cima uma aba de recordações e mostra, por exemplo, a data e, por exemplo, veja os melhores fotos, os melhores momentos de 2022. Então, isso acontece e tem como você desativar. Indo aqui na nossa opção de recordações. Aqui também é questão de local. Você pode desativar. Então são bastante configurações que eu vou acabar não comentando, mas você sempre pode dar uma olhada, porque é muito bom você deixar da forma que você gosta de usar e como você vai se sentir melhor usando. Agora eu vou falar um pouquinho sobre arquivar imagens e vídeos no caso. Você pode fazer isso de forma manual ou com algumas configurações de alguns álbuns automáticos. Vocês podem ter visto durante os vídeos essa opção aqui, arquivar após 30 dias. Mas você não precisa necessariamente fazer isso. Você pode arquivar manualmente. Inclusive, detalhe, não aparece essa opção nos álbuns criados manualmente. Então, caso você precise arquivar, você vai direto no Fotos, que é onde contém todas as suas fotos, e escolhe uma foto. Por exemplo, vou arquivar esse gatinho gritando. Arquivar e voilá. Ele sumiu da nossa seleção total de fotos. Mas você pode encontrar suas fotos arquivadas aqui na pasta de arquivos. Aqui é o nosso gatinho. Assim como você pode arquivar, você também pode desarquivar. Então, deixa eu desarquivar aqui. E como não tem nada, ele aparece uma pequena descrição. Os itens arquivados serão mantidos aqui. Eles ainda serão exibidos nos álbuns. Então, por exemplo, aqui tá os nossos gatinhos. Eu acabei criando um álbum com gatos. Acabei não selecionando todos. Em detalhe, uma coisa que é possível fazer tanto pelo celular quanto pelo computador é fazer a seleção de várias fotos ao mesmo tempo. Pelo celular é um pouquinho mais fácil, você simplesmente seleciona uma e arrasta seu dedo para baixo. Mas se você estiver pelo computador, você simplesmente seleciona uma imagem, aperta a tecla Shift e todas as imagens serão selecionadas. Por exemplo, se eu apertar Shift e tiver com o mouse para cima, todas as imagens para cima
estão selecionadas. Abaixo, a mesma lógica. Deixa eu adicionar tudo isso aqui. Perfeito, aqui está a nossa coleção de gatos. E eu vou fazer a mesma sequência de etapas, que é arquivar o mesmo gato. Eu estou fazendo aqui direto porque não aparece essa opção quando você está num álbum. Então, é uma coisinha assim, prestar atenção. Pronto, arquivado, sumiu aqui do nossa sequência de imagens. E agora eu vou mostrar o álbum com os gatinhos. Como pode ver, o nosso gatinho gritando ainda está aqui, mas ele não está na nossa seleção geral. E ele está aqui nos arquivados. Vou falar um pouquinho sobre exclusão de imagens, fotos e vídeos e os álbuns. E eu peguei uma imagem de um porco-espinho para exemplificar. Vou clicar aqui no ícone da lixeira. E aqui ele aparece uma explicação. É bem intuitivo, então eu vou ler aqui para vocês. As fotos vão ser removidas da sua conta do Google, dos dispositivos com o backup ativado e dos lugares que você compartilhou no Google Fotos. Talvez você precise revisar essas mudanças nos outros aplicativos. Ok. Mover para a lixeira. Por que apareceu essa explicação? Eu vou falar um pouquinho depois. Você pode ativar backup, então alguns aplicativos podem estar automaticamente conectados com o seu Google Fotos. Mas o que eu queria explicar é quando você não exclui uma imagem direto, você move ela para a lixeira, que no caso é essa separação que os itens serão excluídos permanentemente após 60 dias. Então, às vezes você apagou alguma imagem sem querer, você pode restaurar ela, clicando nela e restaurar ou excluir permanentemente. Então prestem bastante atenção porque vocês têm um limite de 60 dias. Ou, caso você tenha muitas imagens, você pode esvaziar a lixeira e todos os itens serão excluídos permanentemente. Tchau, tchau, porco-espinho. Falando um pouquinho sobre álbuns, os nossos álbuns eles podem ser excluídos. Clicando aqui, eu tenho a opção de excluir álbum. E o álbum é excluído permanentemente. Só que as imagens e vídeos continuam no nosso Google Fotos. Eu vou excluir para mostrar. Aqui continuam os nossos gatinhos, mas o álbum já não está mais. Bem, falando um pouquinho sobre backup, eu vou falar de uma forma mais geral, porque toda vez que você carrega uma imagem pelo computador, seja direto pelo navegador ou pelos arquivos do computador, ela já vai com backup automático ativado, só que pelo celular é um pouco diferente. Como que eu descobri isso? Clicando aqui em qualquer imagem, por exemplo, desse cachorro, a seção de informações apareceu, armazenado em backup. Então, clicando aqui em saber mais, eu tive um pouquinho mais de informações. Indo aqui um pouquinho mais para baixo, fala como fazer o backup de fotos e vídeos. Aí fala o que eu já falei do computador, que fazendo upload de itens, ele já vai com o backup ativado, só que pelo celular é um pouco mais diferente. Eu vou falar de uma forma breve o passo a passo. Você abre o seu aplicativo do Google Fotos, vai aparecer no canto superior direito a sua foto de perfil, você pode clicar nela e vai abrir uma barra lateral de configurações e lá vai ter backup desativado. Você pode ativar o backup. Essa é uma opção que garante que, por exemplo, as suas informações você não consegue apagar uma imagem tão facilmente, porque ela sempre vai estar salva na sua conta Google. E também ela permite a sincronização. Falando um pouco do celular, se você está com o backup ativado, toda vez que você muda alguma foto no smartphone de fato, por exemplo, se tira uma foto nova, ela já vai direto para o Google Fotos, da forma que foi, se ela foi editada e afins e afins. Tem que tomar bastante cuidado, porque, por exemplo, a gente tem um número limitado de armazenamento para o backup. A gente pode ir aqui na seção de armazenamento e ver, como essa conta nova, eu ainda tenho praticamente os 15 GB. Mas
Se você tem uma conta por anos ou dividir uma conta por alguém, é bem comum esse espaçamento não ser o suficiente. Então, você tem a opção de, por exemplo, comprar um pacote de mais armazenamento, que é de 100 gigas, que chega a ser quase 10 vezes maior. Então, você tem que tomar bastante cuidado, porque às vezes você faz o backup de todas as suas imagens, algumas imagens que você poderia estar apagando, algumas imagens que você nunca vai usar. Então, tem que tomar prestar bastante atenção na questão do armazenamento, porque senão pode se tornar caro. Porque uma vez que você atinge esses 15 gigas, as novas imagens que surgirem não vão estar salvas no backup. Então, uma vez que você apagou para sempre.